Boa tarde, meu nome é Vitória, eu sou aluna de pós-graduação, mestrado no IO, faço parte do Laboratório de Geoquímica Inorgânica do professor Dr. Christian Milo e eu vou apresentar um pouco sobre os meus resultados do meu trabalho de conclusão de curso do ano passado, que foi sobre a caracterização de crossas de ferro-manganês sobre substrato fóssil. Então, eu vou trazer os resultados e vou trazer um pouco também sobre os desafios que eu tenho enfrentado, porque meio que a gente acaba a graduação, mas continua processando esses dados até agora, né, para fazer publicação. E os desafios têm sido em torno justamente dessas crossas e óxidos terem se formado em cima de um substrato biogênico. Eu vou apresentar mais para frente. Então, eu vou trazer uma introdução geral, falando um pouco dos óxidos, só para ambientar todo mundo, falar da área de estudo, meus objetivos, os materiais e métodos utilizados, os resultados, que aí eu trago a parte da caracterização, e na discussão eu vou trazer a principal parte dos meus desafios e dúvidas que têm surgido, né, com esse processamento posterior dos dados, e aí concluir essa apresentação. Então, os depósitos e nódulos de crossas de ferro-manganês, eles têm sido o principal alvo de exploração e prospecção justamente por ter esse enriquecimento de elementos críticos, que quando a gente fala de transição energética e energia sustentável, tem sido uma boa pauta para muitos países, principalmente do hemisfério norte. E esses depósitos, eles são encontrados em mar profundo, normalmente, praticamente todos os depósitos são em montes submarinos, porque essas feições permitem a formação desses depósitos, e eles podem acontecer de duas formas. Crostas, que são aqui nessa imagem H e na imagem E, que são esses pavimentos de óxidos que precipitam em cima de um substrato normalmente duro, sendo ele rocha ou qualquer disponibilidade que está tendo ali. E aqui são as crostas, no caso, né? Então aqui a gente faz um core normalmente, que é um testemunho para retirar tanto o substrato quanto com as laminações de óxido de ferro e manganês. E também na forma de nódulos, que é essa figura G e F, em que tem essas concreções, né, circulares, e essas concreções é a mesma coisa, tem precipitação de óxido de ferro e manganês e os elementos críticos, mas num formato circular e com um núcleo dentro dele. Então aí é mais fácil de poder fazer a coleta dessas estruturas, dá para pegar com ROV, com submersíveis, diferente das crostas, que são os pavimentos mais fixados ao substrato, fica um pouco mais difícil. E aí essas estruturas, elas podem ser formadas de três formas principais. A primeira delas é por hidrogênese, que basicamente tem um substrato disponível ali e tem condições boas para fazer a precipitação desses óxidos. Diagênese ou diagenética, que é quando tem uma parte desse núcleo, que pode ser desde um dente de tubarão, um osso, como no meu caso, e outros fragmentos de rochas, que são soterrados, e aí a entrada de elementos críticos para fazer a precipitação dessas crostas acontece tanto pela água de fundo ali, que está em contato com o substrato, quanto pelas águas do poro intersticial do sedimento, que entra e enriquece na parte de baixo, que está soterrado. E por fluidos hidrotermais, que é essa parte de precipitação, mas o principal enriquecimento dos elementos é de origem de atividade hidrotermal, tanto de montes submarinos ou de regiões mais remotas, que pode chegar com o transporte de correntes. E aí, então, nos últimos anos, no Atlântico Sul, e o principal alvo de estudos aqui no IO, é a elevação do Rio Grande, que é essa feição a sudoeste do Brasil. Acho que ela é bem distante da costa e ela tem sido um alvo de exploração, de estudos e cruzeiros por conta do seu potencial enriquecimento dessas crosstas por cobalto. Então, a minha área de estudo é a elevação do Rio Grande. A minha amostra ela foi coletada no cume da elevação, nessa parte que a gente chama de Rift Cruzeiro do Sul, e ela foi coletada a 786 metros de profundidade em 2018. Ela foi dragada, então ela foi tirada igual com a draga, em vez de ter que fazer uma perfuração. E ela é um osso fóssil, né, recoberto por crosta de ferro e manganês. Eu vou detalhar mais pra frente como ela é a carinha dela, mas só para ambientar vocês. E essa coleta foi um projeto de parceria entre o IO e o Serviço Geológico Britânico, que foi um projeto chamado Marinetec. E até hoje a gente tem produto disso dentro do IO.
E aí meus objetivos, então, foram caracterizar essas laminações, principalmente aquelas que estão em contato com o substrato fóssil, determinar a composição mineralógica e a composição alimentar, investigar os mecanismos de formação genética, que é aqui que entra a problemática que eu tenho lidado ultimamente, porque para a gente fazer essa discriminação da gênese, que é para ver se é hidrogenético, diagenético ou hidrotermal, a principal assinatura, a gente usa diagramas que são utilizados na literatura por muitos anos, né, desde que começou as pesquisas nessa área, só que como o meu substrato é biogênico, eu tenho tido problemas na hora de fazer essa discriminação, que eu vou mostrar mais pra frente. E estimar a taxa de crescimento e a idade de início de deposição dessas crostas em cima do osso a partir do cronômetro do cobalto, que foi feito pela medição da abundância de cobalto, que eu fiz aqui, inclusive, no IGC, com a microsonda eletrônica. Então, para eu conseguir atingir esses objetivos, né, primeiro aqui fiz uma análise inicial da amostra. Ela é um osso, então, quebrado, né, em duas metades, tem mais ou menos uns 7 centímetros de comprimento total. E aí ela é recoberta na parte externa por essa crosta escura e tem também alguns corais que estão fixados em cima dessa crosta. E internamente tem essa porosidade bem elevada do osso, ele está bem fosfatizado, deteriorado. E alguns desses poros, inclusive, tem esse material esbranquiçado aqui, que eu vou abordar mais pra frente. Então, depois dessa análise inicial, eu comecei com uma caracterização básica pela microscopia óptica, segui por uma composição alimentar qualitativa com média DS. Para mineralogia, eu utilizei a espectroscopia Raman-Niquet. E então, para fazer a composição alimentar quantitativa, eu usei a microsonda aqui no IGC. E aí agora eu vou trazer os resultados, que é a parte da caracterização que eu usei de fato no meu trabalho de conclusão do curso. Então, com a microscopia óptica, eu determinei 2 áreas principais de interesse para poder abordar nas demais técnicas analíticas. Então, a primeira área de interesse é essa parte interna porosa, que a gente só vê os poros, vazios ou não, né? Que tem alguns que estão preenchidos, inclusive tem alguns foraminíferos dentro desses poros também. E a região de interesse 2 é tanto a região externa, que é a crosta escura, quanto as fissuras e cavidades que adentram o meio interno e fazem essa conexão externa e interna na amostra. Com relação à região de interesse 1, que é a parte da porção central do osso porosa, ela apresenta esses poros vazios e preenchidos. E em ambos os casos, a gente consegue ver que a parede desses poros é circundada por essa pátina alaranjada que já conseguia indicar pra gente a presença de óxido de ferro infiltrante, o que difere da crosta que é externa, escura, que a gente sabe que tem uma influência maior do manganês. E aí, em alguns poros a gente viu alguns foraminíferos também, alguns nesses poros vazios, mas também a gente consegue ver sedimentado junto com esse material esbranquiçado. E a região de interesse 2, que é a crosta externa e as fissuras, a gente tem essa superfície, então, muito fina, né, laminar, milimétrica, com os corais fixados em cima e também as fissuras e cavidades que adentram. E assim como nos poros da região interna, essas paredes elas têm essa pátina alaranjada que indica a infiltração do óxido de ferro primeiro, antes da formação de óxido de ferro e manganês de coloração escura. E aí eu segui com as mesmas áreas de região de interesse para fazer o MEV-DS, e aí quando eu fiz o MEV-DS da região porosa, que é essa aqui, né, a gente constatou de fato que as paredes são circundadas por esse ferro infiltrante. A matriz do osso difere desse material esbranquiçado que preenche alguns poros. E aí a gente consegue ver que provavelmente tem ali o osso formado por fosfato de cálcio, teve a infiltração de óxido de ferro e depois teve essa precipitação de carbonato de cálcio, mostrando uma linha do tempo assim, o que pode ter acontecido. Aqui eu trouxe uma fissura do osso, que está ligando a região externa à região interna. Então, ela, assim como nos poros, igual eu comentei, que a gente conseguia ver na microscopia óptica, essa infiltração do ferro como camada incipiente é muito presente. Então, ele está sempre muito puro nas cavidades, nas paredes das cavidades e das fissuras, e depois vem a precipitação junto com o manganês. E a mesma coisa na crosta externa, ela é bem fininha, né? Dá pra ver que tipo, não dá pra ver quase nada, na verdade, de espessura. E aí a primeira camada incipiente é óxido de ferro, depois vem o manganês por cima. E aqui que tá o problema na hora de fazer a gênese disso, porque provavelmente a gente tem entendido que teve uma infiltração desse óxido de ferro por toda a amostra, em todas as paredes, recobrindo todas as cavidades,
muito acelerada e depois teve a precipitação só externa do manganês e os elementos acessórios. E aí, com relação à mineralogia, a gente usa a espectroscopia Raman para poder fazer essa discriminação. E aí, a espectroscopia Raman é baseada em picos de intensidade. E aí você consegue pegar com uma biblioteca de dados e ver qual pico é de qual mineral. Então, o S1 e o S2 é a litioforita, que são as medições dos pontos externos da crosta escura da amostra. E o oxidróxido de ferro, que a gente vê nas paredes dos poros, das fissuras e na superfície externa, é goetita. Então, essa infiltração mineral de ferro foi exclusivamente goetita. Aqui eu trouxe um mapa também que eu fiz com os dados da microsonda eletrônica. Então, aqui é uma cavidade, na verdade, então tem a crosta externa, tem osso e uma cavidade, e aí teve a infiltração da crosta inteira junto com esse manganês, diferente da infiltração por goetita. E aí o maior enriquecimento dessa crosta é de ferro, seguido por manganês, né, nas proporções devidas. E eu trouxe o titânio e o cobalto para mostrar que tem um enriquecimento baixíssimo de elemento crítico na minha amostra, o que também indica que essa formação de crostas e infiltração de óxidos foi muito rápida, não teve tempo para ter essa absorção dos outros elementos na formação dessa crosta externa e interna. E aí, trazendo agora para a discussão, a gente usa esses diagramas para poder fazer a discernição e a discriminação genética para ver se é de origem, se essa crosta foi precipitada com assinatura hidrogenética, diagenética ou hidrotermal. Esse aqui é um diagrama de Bonatti, que é o mais utilizado na literatura, em que a gente tem os eixos de ferro, manganês e essa mistura de cobalto, níquel e cobre. E aí eu ploto os meus dados em cima dos campos genéticos que já são determinados pela literatura, e com essa plotagem a gente vê que esses pontos aqui são todos os pontos da goetita infiltrante inicial. E ele tem uma assinatura hidrotermal. E no primeiro momento a gente aceitou isso, falou não, é hidrotermalismo, e só que agora que está vindo a complicação de aceitar isso tão fácil. Então no segundo diagrama, que também a gente plota em cima dos campos genéticos, agora de Josso, que é outra literatura, também tem essa vinda aqui desses pontos que são das cavidades e dos poros para esse campo de assinatura hidrotermal. O que também faz questionar a metodologia se está certo ou não, porque o que eles usam na literatura está mostrando para a gente assinatura hidrotermal. Só que as crostas com assinatura hidrogenética são as crostas então externas, né, que eu falei, que tem uma espessura e é aquela preta que a gente consegue ver olho nu. E as crostas hidrotermais, que eu não chamo de crostas, mas de óxidos infiltrantes, é a goetita, que vai permeando toda a parede, de toda a superfície livre que tinha na amostra, a goetita se impregnou e depois teve a precipitação hidrogenética. E aí, eu fiz a datação pelo cronômetro do cobalto, com os dados da microsonda. Então, a gente pegou várias crostas, assim. Eu chamei essa, por exemplo, de crosta 1, crosta 2, e teve até 5 crostas que a gente fez as medições. Eu usei essa fórmula aqui para achar a taxa de crescimento, e aí a partir da taxa de crescimento eu preciso de uma espessura para poder calcular a idade que começou a deposição dessas crostas. E aí a partir disso eu cheguei nos seguintes resultados, né? Considerando que a camada externa, aquela que está em contato com a água do mar, ela tem idade zero, e vai acumulando para baixo, assim, como se fosse. A idade média das crostas é de 360 mil anos, e aí começa a ter a problemática, porque os últimos registros de atividade hidrotermal, principalmente da literatura que a gente conhece hoje em dia, é de 335 milhões de anos atrás. Então a erga ela é considerada inativa e tem sem esses fluidos hidrotermais há muito tempo, o que não ajuda nos meus dados a dizer que aquela assinatura de fato é hidrotermal, apesar de companheiros de laboratório, como o Alexandre, que apresentou da outra vez, e o Thales, eles também encontraram essa assinatura hidrotermal. Tem a Benítez também, que ela faz um trabalho, ela foi pioneira na descoberta das crostas da elevação do Rio Grande, também encontra essas assinaturas, só que o problema da minha amostra é justamente ser uma camada muito fina. Então é muito improvável que um fluido hidrotermal tenha conseguido chegar, enriquecer com os fluidos hidrotermais e precipitar
está numa camada tão fina e rápida dentro do osso. Então a conclusão que a gente tem desenvolvido agora é que, junto com colaboração internacional, porque teve discussões sobre isso para ver se a gente estava errando em alguma coisa, é que toda essa goetita que impregna todas as paredes das fissuras e dos poros são microambientes que acabam mimetizando a assinatura hidrotermal quando a gente coloca nesse diagrama. E aí esse diagrama para de ser válido justamente porque o meu substrato é biogênico. E outro indício que a gente tem tentado estudar é que o fosfato de cálcio do osso é um carreador de impregnar essa amostra de óxido de ferro mais rápido. Então ela puxa o ferro primeiro, o ferro tem ali um cátion positivo que consegue se ligar com o manganês posteriormente. Mas essa rápida absorção de óxido de ferro faz a gente questionar o jeito que a gente coloca no diagrama para distinguir a assinatura e também mostra que existe um critério de classificação diferente quando se trata de substratos biogênicos ou só de carbonato de cálcio e outras distinções que a gente não vê tanto na literatura, né? Essa é uma referência.